Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre dessensibilização. Você sabe o que é dessensibilização? Para que serve? Quando que usa? Pois bem, dessensibilização é uma técnica que a gente usa com cães, normalmente com cães que são reativos por medo. A técnica, ela consiste em você fazer associações prazerosas com o cachorro. Então, o cachorro tem lá medo de uma coisa X, por exemplo, que pegue na pata dele. Medo ou aversão. Ele não gosta. E o que você faz? Você vai fazer uma associação de prazer com aquela ação. É uma coisa muito importante saber que fazer a dessensibilização sem saber fazer pode levar você a fazer o cachorro ficar pior no comportamento, tá? Lembrando que quando a gente vai recompensando o comportamento, a ideia é que ele aumente de frequência. Então a gente precisa ficar muito de olho nas reações do cachorro, porque se você não fica de olho, você pode recompensar o comportamento errado. Então, por exemplo, o cachorro ele tem aversão que pegue na pata dele. Aí você quer fazer a associação positiva, a associação prazerosa com esse ato de pôr a mão na pata. E aí você pega e põe a mão na pata. Você já criou a aversão. E o cachorro ele vai se colocar no estado interno de autodefesa. Então, mesmo que ele não te morda, se você recompensa nesse momento, por exemplo, você está recompensando o caminho cerebral de autoproteção. Então, assim, todo aquele caminho cerebral, presta atenção. Você põe a mão na pata, ele deflagra já uma resposta, né? Ele já monta uma resposta, que ela vem do estado interno de medo e ela vai externalizando em forma de reação. Se você põe essa mão nessa pata sem fazer um processo antes que precisa ser feito e recompensar, né? Vamos supor, aí o cachorro não reage de primeira, mas você recompensa, você está dizendo para ele assim, é muito legal, na verdade o cérebro dele está dizendo, é muito legal ficar alerta com essa mão na pata, e não assim, nossa, que gostoso que ele põe a mão na minha pata. Que é esse o comportamento, é esse o estado interno que nós queremos do cachorro. A gente quer que o cachorro sinta da seguinte forma, que gostoso ele colocar a mão na minha pata, eu quero que ponha mais vezes a mão na minha pata. É esse o estado interno que a gente procura quando a gente dessensibiliza. E se você for muito bom em dessensibilizar, é possível tornar mesmo situações extremamente estressantes, assim, aparentemente estressantes. É por isso que quando a gente fala, não existe punição, não existe recompensa fixa, né? Não existe assim, isso é punição, isso é recompensa. Não existe isso, é porque se você faz essa dessensibilização com coisas que aparentemente são extremamente assustadoras para o cachorro, ou mesmo danosas, porque você imagina que um cachorro é capaz de arrancar um pedaço do próprio corpo porque aquilo gera alguma forma de prazer, tá? Então, é óbvio que está ancorado numa doença, né, cerebral, que é a compulsão, mas para você imaginar que não tem limite isso. Mesmo assim, o cachorro, os barulhos ensurdecedores, como tiro, né, cães de guerra, cavalos de guerra, eles têm que ficar completamente parados, mesmo numa situação de susto, num barulho repentino que é um tiro que a gente ensurdece, né? E nós temos consciência de que aquilo, claro, né, dependendo na mão de quem tá o revólver, não vai nos causar dano. Mas o animal não tem essa consciência, então você tem condições de fazer com que o animal absolutamente não se assuste com aquilo. Basicamente, a dessensibilização, ela vai repor o caminho cerebral. Então, aquele estímulo que entra, ele vai passar a gerar prazer. Isso é muito poderoso. Você vai refazer um caminho cerebral. Ou seja, a dessensibilização, quando já existe um trauma, ela precisa ser feita de forma gradual e de uma forma consistente, coerente, persistente e com muita paciência. Por quê? O avanço tem que ser vagaroso, precisa estar muito atento aos sinais do cão, muito atento, tá? Isso vale para outros animais também, tá, gente? E é que você, na verdade, para os outros animais, o que você precisa? Você precisa ter conhecimento dos sinais que aquele animal emite quando ele está bem, quando ele está mal. É esse o conhecimento importante nesse contexto.
ou quando ele está armando uma autodefesa, né? É esse o ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repor esse caminho cerebral. Então, assim, põe a mão na pata, o cachorro fica mal. A ideia é eu pôr a mão na pata e o cachorro ficar bem. Então, eu preciso fazer isso gradualmente. Quando a gente tem casos em que o cachorro ele já aprendeu a suprimir algumas reações de repulsa, fica mais difícil, porque você não consegue detectar o estado interno do cachorro. Tem cachorro que ele é tão treinado a não mostrar reações. Então, por exemplo, o cachorro rosna, ele leva uma bronca, ele rosna, ele leva uma bronca, ele rosna, ele leva uma bronca. Chega uma hora que ele não vai mais rosnar. Beleza, conseguiu o resultado? Ele parou de sentir necessidade de rosnar? Não. Rosnar é um aviso de que é para se afastar. E ele continua sentindo a necessidade de que o outro se afaste. E ele não vai mais rosnar, mas ele vai desenvolver uma outra técnica para fazer se afastar. E aí ele morde. Então, vamos supor, eu ponho a mão na pata do cachorro, ele rosnaria. Aí quando eu ponho a mão na pata dele, ele morde, na verdade, sem rosnar. E aí eu fico sem elementos para prever que aquele cachorro não está bem. Quanto maior o repertório desse animal, por isso que eu falo, a punição também é outro poder, tá? E ela tem que ser usada com cautela, porque você pode sumir com alguns comportamentos que são super importantes para a comunicação entre nós e os cachorros. E isso é muito ruim. Bom, mas a gente não está falando aqui de punição, a gente está falando de dessensibilização. Então, tem algumas regras. A primeira regra da dessensibilização é gradual. A segunda regra, que não é bem uma regra, é uma necessidade, é você tem que conhecer os sinais que os cães dão. A terceira regra é você tem que conhecer o cachorro em si, para saber se esse cachorro ele rosna, ele fica certo. Você vai ter que ter um certo conhecimento dele e da relação dele com o tutor, para poder saber o que esperar daquela situação. E outra coisa, tem que ter uma recompensa muito boa, entendeu? Porque você tem que superar e muito o mal-estar do desprazer ou a vontade que ele tem de repelir aquilo. As recompensas têm que ser muito, muito boas para dessensibilizar, tá? E muita paciência, gente, é muita paciência. Quando não tem um trauma envolvido, então vamos supor, eu preciso que um cachorro, desde filhote, que ele não se assuste ou ele não reaja a certas situações, né? Então, por exemplo, ele não pode reagir a um tiro, ele não pode sair correndo, ele não pode se assustar. Na verdade, ele tem que ficar tranquilo ou até desejar aquilo, tá? Ficar feliz ou muito animado. Então, eu vou fazer isso de forma gradual também, mas não precisa ter tanto cuidado. Porque, na verdade, o cachorro, ele não construiu ainda uma via de mal-estar relacionado com aquela situação. O meu cuidado tem que ser, eu não vou poder construir essa via, entendeu? Se eu faço muito rápido, por exemplo, é um tiro, eu vou lá e já dou um tiro e quero que o cachorro fique feliz, o que vai acontecer? Ele vai assustar e vai relacionar o trauma. Então, assim, claro que nos dois tem que ter muita cautela, mas em você está construindo uma relação do cachorro com aquele estímulo, e no outro você está desconstruindo e reconstruindo. Quando você tem que desconstruir alguma coisa, você precisa ter muito mais cuidado, tá? E dessensibilizar é uma ferramenta poderosa, importantíssima, precisa conhecer. É óbvio que não dá para explicar num vídeo, né? Na verdade, dessensibilização ela é uma técnica que ela tem diversas fontes de conhecimento, inclusive a prática. A prática é muito importante porque às vezes é um feeling. Às vezes você está ali dessensibilizando o cachorro, traumatizado, e aí esse cachorro, ele não mexe um pelo, mas você fala, ele já está tenso. É uma sensação. Você sente o ar ficando tenso, é difícil explicar. É óbvio que alguma coisa muda, mas não é palpável, não é uma coisa que eu falo assim, olha, se ele virar o olho 3 milímetros para a esquerda. Então, assim, essa vivência é muito importante, né? E eu aconselho que se você quer aprender a dessensibilizar, começa dessensibilizando coisas que aparentemente são desagradáveis e ensinar o cachorro a gostar daquela coisa. Outro ponto que dessensibilização é muito legal é com rejeição com outros animais. Quando um cachorro rejeita um outro animal, você consegue associar coisas positivas com aquilo. Então, é óbvio que é a mesma coisa, né?
É mais difícil quando tem um trauma envolvido. Quando um trauma não, mas um aprendizado já. Ele já pegou ranço daquele bicho. Aí você precisa fazer com que ele volte a se dar bem com aquele animal. É óbvio que não é só dessensibilizar, tá, gente? Não é só fazer associações positivas, não é só isso. Mas é uma das ferramentas que a gente usa também. Até, assim, uma das coisas que se faz muito é quando vai introduzir um novo animal no sistema, né, que já tem um cachorro, você primeiro começa a esfregar paninho naquele animal e colocar embaixo do pote de comida daquele cachorro. Mas aí é que tá, aí entra naquela outra questão que é tudo muito relativo. Se aquele cachorro não tem apetite, por exemplo, vamos supor, o cachorro é capaz de parar de comer porque tem um estímulo ali, entende? Então tudo depende. Por que se coloca o paninho embaixo do platinho do cachorro? Para ele fazer uma associação de prazer, porque quando ele tá comendo, é prazeroso, certo? Não, não é certo. Quando ele tá comendo, quando ele quer comer e quando isso gera muito prazer, sim. Então a recompensa, ela é muito importante. No caso aí, como não tem um estímulo muito grande, você está usando a ração como recompensa. Mas pode ser que dependendo do estímulo, a ração não seja recompensa. Então precisa ter um pouco de cuidado e atenção nessas coisas. Por isso que eu falo, não existe solução pronta, não existe um padrão que você fala assim, é para isso você faz isso. Não. Você precisa sempre analisar o contexto e saber muito bem o que você está fazendo, tá bom? E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.